Fala aí, torcedor do nosso canal Futebol Total Oficial, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal. E mais um vídeo aí pra gente estar falando da vitória do Palmeiras sobre o Internacional, 1-0 fora de casa, gol do Facundo Torres. E o Palmeiras está na liderança nesse momento com o Flamengo, as duas equipes com 10 pontos. Só que o Flamengo tem um saldo de gols melhor. O próximo confronto do Palmeiras vai jogar no domingo, vai enfrentar o Fortaleza, 6h30 da noite. Vamos analisar aí o pós-jogo, aquilo que os comentaristas falaram da partida, mas antes quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho das notificações, tudo do Palmeiras você encontra aqui no nosso canal. Vamos aí para o debate e depois eu vou trazer a nota dos jogadores do Verdão. É o seguinte, ó, o Palmeiras ganha a quinta partida consecutiva. A quinta. Em 6 jogos, o Corinthians ganhou um jogo. Somente um jogo. Perdeu 3. Não é isso, Luan? Perdeu 3. Em 6 jogos, ganhou 1, perdeu 3 e empatou 2. Isso é muito ruim. E aí o Palmeiras ganha do Sport fora e do Internacional, que não tinha vencido no ano. Que não tinha perdido no ano, melhor dizendo. Palmeiras vai lá no Beira-Rio, ganha de 1-0, ganha 6 pontos, dos 10 que tem, ganhou 6 fora de casa. Quem vai brigar pelo título? O Palmeiras. Por quê? Porque os caras correm, têm disposição. Dá uma olhada no time do Corinthians nos 2 últimos jogos. Tá de brincadeira. Parabéns, Abel Ferreira. A torcida até estava reclamando com razão, mas Abel Ferreira achou esse novo time do Palmeiras, que venceu mais uma e não foi qualquer adversário, cara. Foi o Internacional. Jogando pra baixo uma invencibilidade avassaladora do técnico Roger Machado após 17 partidas. A última tinha sido lá contra o Botafogo, irmão, no Campeonato Brasileiro na penúltima rodada do ano passado. Partida duríssima no Beira-Rio e numa jogada trabalhada aos 17 minutos do segundo tempo, perto da marca da cal, Facundo Torres, bom jogador, cara. Ótima contratação do Palmeiras, fez 1-0 pro Verdão e assim ficou. Naquela loucura da Abel Ferreira, meu amigo, ele com aqueles copinhos dele todo maluco, ele encontrou a solução. Esquema com 3 defensores potencializando o Diay, que não vinha sendo tão utilizado, Gustavo Gomes e Mikael, o Felipe Anderson protegendo ele pelo lado direito, Richard Rios, Aníbal Moreno e Piquerez na ala pelo lado esquerdo, e o Estevão um pouco mais por dentro com o Facundo Torres e o Vitor Roque se movimentando na frente. Falem bem, falem mal, Abel Ferreira parece sempre conseguir encontrar soluções para o Palmeiras se manter competitivo e brigando, óbvio, pelo título brasileiro e por qualquer título que dispute. Alô, galera do Palmeiras. O meu palpite deu certinho, hein? Falei que o Palmeiras ia ganhar o jogo lá em Porto Alegre. Tava cismado que ganharia o jogo e venceu mesmo o Internacional. O jogo foi bem abaixo do que a gente esperava, principalmente o primeiro tempo, né? Não é que o Palmeiras tenha feito uma grande partida, mas soube jogar. No segundo tempo soube jogar. Achou um gol importante com o Facundo Torres e esse gol decidiu o jogo. Depois o Everton, quando foi acionado, acabou garantindo a vitória do Palmeiras por 1-0. Olha, 3 pontos importantíssimos. Sabe por quê? Que poucos irão tirar pontos do Internacional lá no Beira-Rio, em Porto Alegre. E o Palmeiras tira 3 pontos do Inter, traz 3 pontos para São Paulo, não é verdade? E com isso o Palmeiras vai, ficando aí no topo da tabela do Campeonato Brasileiro. Parabéns ao Verdão. Meu palpite deu certo, hein? Um abração. Com mais vitórias que o Palmeiras. O Inter é a asa negra ou a asa colorada do Palmeiras. Historicamente, para o Palmeiras é muito difícil ganhar no Beira-Rio, ainda mais para um time tão bem armado como o do Roger, que foi perder o seu primeiro jogo em 25, jogo oficial, porque perdeu para a Seleção do México numa pré-temporada, a primeira derrota do Inter, que estava um pouquinho melhor no primeiro tempo do Palmeiras, o Inter estava melhor quando toma o gol, continua, pressiona, o Everton para variar faz milhões de defesas, tem um lance polêmico discutível do Richard Rios, que dá para marcar pênalti, eu não marcaria. Não? Mas Achei eu não que não ia marcaria. falar, né? Para mim, não. Não, primeiro ele pega na bola. Não! Que não foi assim. Não, você tá de beija, sacanagem. porra, tu não ouve? Você tá louco. Você é louco. Pênalti claríssimo. Não acho claríssimo. Ô, gente, isso não é pênalti? Inclusive a Nadine comentou a mesma coisa que eu. Primeiro ele toca o Richard Rios na bola e depois toca. Dá pra você marcar. Vai lá, Roger. Vou te falar uma parada. Benji, isso aí não é pênalti, isso aí é uma cirurgia, tá? Isso não é pênalti? Isso aí Não não é é pênalti, pênalti. não. Uma São cirurgia. 2 pênaltis.
Isso não é pênalti? Ah, você tá longe. Eu e a Nadine achamos que não fomos. Pronto. Eu não tô dizendo que a gente é o respeito dono da vocês pra palavra. caramba Sim. agora. Não, dá Parecia pra discutir. chute-box. É igual aquele negócio, Olha, o cara deu carrinho o- na bola e quebrou a perna do cara. Não é falta. Depende, sim. Pô. Pra mim ele pega bem na bola. Mas ele acerta o cara. Kleber, foi pênalti sim, ou não? na Eu sequência. dou. Eu acho que é o Fernando ali no lance, não? É o Fernando. Eu acho que o Fernando deu mole de não fazer uma cena ali. Eu acho que se ele faz, eu acho que o juiz daria Não, pena. Beijo, presta atenção no que o Kleber Eu tô falou. concordando contigo que é pênalti. Você, pô. Mano, não foi pênalti? Ô, Ô, Schmock, Benja, o Richard Rios, quando ele levanta o pé na altura que ele levantou, ele está sendo imprudente. Sim, se você pode marcar. se você encosta o pé no adversário com a altura que ele levantou da sola da chuteira e não vai pegando a sola na nuca do jogador do Inter, esse lance fora da área, o árbitro marcaria a falta. É capaz. E não existe falta que dentro da área é falta e fora da área não é. Se falta é falta em qualquer lugar. Exato, então pra mim é aquilo pênalti. ali, ele tá vendo muito Daniel San. Pois é. Tá louco, pênalti claro. Imagem aqui pro posterior. Gente, pênalti muito vocês. obrigado. Vamos encerrar. Sofrer e aproveitar as oportunidades que teve. Eu queria saber se vocês concordam. Eu sei que a vitória hoje do Mirassol sobre o Grêmio foi uma vitória absolutamente expressiva. É a primeira vitória do Mirassol na história da Série A do Campeonato Brasileiro. Foi sobre o Grêmio, uma goleada, derrubou o treinador, tem tudo isso. A gente pode até pescar em outras rodadas outros bons resultados, mas considerando as duas equipes, que a gente está imaginando que vão brigar pelo título, considerando a longa invencibilidade do Internacional, a dificuldade que é vencer o Internacional, para mim, a maior vitória de um clube sobre o outro nesses 39 jogos de Campeonato Brasileiro até agora. É um pouco subjetivo falar, claro, mas a gente tem que falar aqui. Mas se for pegar pelos dados, acho que o Mirassol vai ter mais que 3 vitórias no Campeonato Brasileiro, 3 ou mais. E eu não sei se 3 times vão ganhar do Inter dentro do Beira-Rio. Exatamente. E é o Inter que é adversário direto do Palmeiras, nessa briga pelas primeiras colocações. E é um Palmeiras que vinha muito questionado há 2 semanas atrás e emplaca agora uma terceira boa atuação. Uma segunda muito boa atuação e um terceiro jogo que eu acho que tem muito mais notícias boas do que ruins. Um Abel que em algum momento tinha gente no Allianz após jogo pedindo saída dele, que já deu, que não dá, que era uma enganação, que quem defende está maluco. Então, assim, é grande sim a vitória do Palmeiras. E o tanto de coisa que deu para ver nesse Palmeiras de hoje, que não necessariamente passa por bola no Estevão e resolve porque o menino é gênio. O que o Giai e o Felipe Anderson, no corredor que você pensa que é o Estevão que vai brigar, resolvem, é interessante. Você sustentar, sabe, um Inter em cima de você para tentar um empate, sabe? Você fazendo o Bernabéu, o ponto falho do Inter, entendeu? E poderia ter saído mais essa bola agora do Paulinho, né, que depois se viu que estava impedido. Então, assim, eu acho que é grande, sim, porque talvez pelo ineditismo não, mas pela pouca probabilidade de a gente ver isso ser repetido ao longo do campeonato. E pelo momento do Palmeiras, né? O Palmeiras está se reconstruindo. Sim. Na era Abel é a maior peças dando reconstrução, resposta, né? Reconstrução de um ataque todo. Essa questão do Felipe Anderson se achando pelo lado que todo mundo achava que ele tinha que jogar mesmo. Essa variação que o Pedro falou em relação a não ser só bola no Estevão. Eu acho que teve 2 jogos-chave nesse campeonato. Até aqui, o maior resultado tinha sido o empate do Inter com o Flamengo no Maracanã. Por essa questão de quem está brigando com quem dos grandes. Agora, é uma vitória enorme. O Inter era o maior invicto do mundo, de todas as ligas. O Inter não tinha perdido esse ano. O Inter perdeu um amistoso lá para a seleção do México, que você não conta. Né? E um time muito bem estruturado, o time do Roger. O Inter reclama de um lance de pênalti aí do pé alto do Richard Rios. Isso. Eu acho que aquele pé estava alto demais. Mas, enfim, é o tipo de lance que não dá para você falar erro clamoroso. Tem árbitro que dá, tem árbitro que não dá. Se tem uma coisa que não está normal é o pé, não a cabeça. A cabeça está no lugar certo. Sim. Isso é que me chamou a atenção. É bom dizer, né? Mas é que, assim, tirando esse do jogo, para o torcedor do Inter isso é fundamental, né? Do Palmeiras ele não é muito, mas 2 vitórias. Uma vitória no Clássico contra o Corinthians. Sobrando, mas sobrando assim demais. E um jogo muito difícil fora. E agora ele tem mais um fora, que é o Fortaleza. É um Palmeiras que pode, porque a gente falou muito tempo aqui, né? O trabalho do Abel, né? De reconstrução, tem muita gente nova no time. É o mesmo treinador com um novo Palmeiras. E o Giai agora parece que o Giai entrou também ele encontrou um formato de time e é esse o formato que venceu o Corinthians e esse é o formato do Inter. Claro que de jogo a jogo você pode ter
questõezinhas menores que vão se alterando em função do adversário. Mas talvez ele tenha encontrado, isso aqui é o meu ponto de Esse partida. formato não vai morrer em junho, né? Quando o garoto foi embora. Porque estava morrendo tudo. Exato. Né? E esse formato aqui pode até continuar. Exato. E aí tem o Paulinho para entrar, o Facundo Torres muda de lado e segue com o Vitor Roque. Agora, eu acho sempre bom nessas horas lembrar o clamor que estava, né, para dizer que o time tá uma porcaria, o Abel tem que ir embora. Já tinha boa parte da torcida falando isso. Eu vou sempre reforçar essas coisas e acho que em todos os clubes elas acontecem porque é uma insanidade. É uma insanidade a maneira como a gente trata treinadores aqui. Sempre vai ter gente questionando e a gente, acho que às vezes não pode reverberar essas coisas também, porque a gente, no fim das contas, não colabora. Questionar o Felipe Luiz, depois de um empate de Libertadores em casa, é uma insanidade, como era uma insanidade questionar o Abel. Quando eu digo questionar, não é questionar do ponto de vista tomar uma decisão errada, errou aqui, errou ali. Acho que isso a gente tem que fazer o tempo todo para todo mundo. Agora, o problema é que questionamentos sobre decisões de técnicos no Brasil viram automaticamente questionamentos sobre a permanência do treinador. E é claro que o Abel não deveria estar questionado a esse respeito. Quer dizer que agora vai voar em todos os jogos? Não quer dizer. Mas quer dizer, de fato, que o Palmeiras fez 2 jogos muito difíceis, né? Um derby contra o Corinthians e um jogo fora contra o Inter. E eu tô com o Pedro, acho que se o Inter perder 3 jogos em casa nesse Campeonato Brasileiro, eu ficaria muito surpreso. Com mudanças feitas pelo treinador, com coisas que ele pensou. A própria entrada do Giai hoje, que para mim foi o melhor em campo, foi uma mudança em relação às últimas escalações, porque o Bruno Fux vinha jogando ali. O Giai entrou muito bem na partida contra o Corinthians, né, dando até mais qualidade para aquele lado direito. Hoje foi um monstro na marcação também. E acho que assim, é muito bom você ver finais de jogos quando você tem 2 entrevistas de 2 técnicos, e no caso do Abel não é sempre assim, tão lúcidos. Tão lúcidos a respeito do que foi o jogo. Porque os dois acho que descreveram exatamente, né? O Palmeiras superior no primeiro tempo, muito bem encaixada a marcação. O Inter ficava com a bola, mas não passava ali de uma última linha, não conseguia produzir absolutamente nada. E o Palmeiras sim conseguia produzir, né? Ainda que saindo em transição mais rápida. Começa o segundo tempo completamente diferente. O Inter pressionando bastante, né? Acho que foi um momento de maior pressão de alguém no jogo, foi o início do segundo tempo. E aí, como disse o Roger, acho que assim, é um detalhe, né? A falha do Bernabé, porque para mim ele falha também nessa... Ele tinha tudo para, pelo menos, jogar a bola para fora e acaba falhando, permitindo que o Richard Rios ganhasse a disputa, cruzasse. O Facundo até demora, né? Para finalizar, né? Foi muita frieza mesmo. E acaba fazendo um gol. Eu acho que, assim, pelo primeiro tempo o Palmeiras foi melhor, o segundo tempo o Inter era melhor no momento em que sofre esse gol. E depois o Palmeiras recua bastante, né? Mas o Inter não conseguiu criar grandes chances, exceção feita uma grande defesa do Everton. Sim, no finalzinho do jogo, é bom ressaltar também. O Inter agora vai para o Grenal com derrota e o Grêmio vai para o Grenal com goleada sofrida e sem treinador, hein? Só um detalhe, que a torcida do Inter acabou, e acho que essa é a postura para um time que perdeu seu primeiro jogo no ano e que vai disputar um Grenal agora, acabou o jogo, vitória do Palmeiras, a torcida do Inter aplaudindo o seu time, até porque sabe que no final de semana... Isso diz muito sobre a tua pergunta. E o impacto pro Clássico? Agora, e o impacto pro Clássico? Então tá aí, pessoal, foi o vídeo onde os comentaristas debateram aí a vitória do Palmeiras 1-0 sobre o Internacional. Palmeiras na liderança junto com o Flamengo, 10 pontos. Deixa eu trazer aqui a nota dos jogadores. Gustavo Gomes teve uma nota de 7,5. O Everton, nota 7 para ele. Giai, 7 para ele. Richard Rios, nota 7. Aníbal Moreno, 6,5. Felipe Anderson, 6,5. Piquerez, 6,0. Estevão, 6. Mikael, 5,5. Aí a nota de alguns jogadores do Palmeiras. Palmeiras venceu bem aí um jogo difícil. A gente sabe que enfrentar o Internacional fora de casa é sempre difícil. O Inter está vivendo um bom momento. O Palmeiras mostrou força e venceu aí o duelo. Gostou do vídeo? Deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal.